Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e este quadro se chama Testemunhos Espirituais, onde nós trazemos evidências e experiências que mostram que Cristo está vivo e fala conosco. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo, comente a sua opinião abaixo, compartilhe também sua experiência conosco, para que assim nós possamos fortalecer uns aos outros. Então, o vídeo de hoje eu vou contar algumas experiências que tive no ano passado, ali no mês de junho de 2023, e que estão relacionadas ao poder da palavra profética. Mas, com um detalhe, é a profecia sendo utilizada de forma espontânea, sem a necessidade de se anunciar um dom, uma revelação, ou seja, quando aquele vaso que é usado, o servo de Deus, ele, através da própria pregação ou de uma oração, ele é usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo para revelar o que está oculto. Então, o caso de hoje foi uma experiência que ocorreu ali no fim de maio para início de junho do ano passado, quando meu pai, que mora na cidade ali de Arapiraca, Alagoas, contraiu uma enfermidade e eu fiquei ali um pouco angustiado, sobre daquilo, e fiz toda a programação para visitá-lo em outro estado. Eu que estou morando aqui em Salvador, na Bahia, fiz esse planejamento para visitá-lo em outro estado. Mas foi uma conjunção de fatores que eu explico em outro vídeo, vou deixar o card aqui, dessas experiências que também tive lá na minha cidade natal, e foram importantes para o meu processo de conversão. Mas quando eu soube logo da notícia, eu fiquei ali um pouco angustiado, um pouco ansioso, as questões também de trabalho não estavam boas financeiramente, muita imprevisibilidade, e eu lembro que eu já estava voltando ali a frequentar a igreja novamente, desde janeiro, e decidi ir para uma igreja, que colocarei aqui na descrição também o nome, que é a Igreja Cristã Maranata, no bairro Luiz Anselmo, aqui de Salvador. E fui com minha, na época, namorada, noiva. Não estávamos casados ainda, fomos até essa igreja, porque eu senti que eu estava com, o coração duro, aquela coisa. Eu senti o meu mundo tá desmoronando, é enfermidade na família, é ansiedade, é questão de trabalho imprevisível, e não estava muito satisfeito, E ao chegar no culto, primeiro, a palavra que foi trazida foi: se hoje ouvides a sua voz, não endureças o vosso coração. E a sensação que eu estava naquele dia era justamente que meu coração estava duro, coração de pedra. Eu fui com uma angústia, uma espécie de irritabilidade, aquela raiva inexplicável, não sei porquê. E aí a palavra foi essa: se hoje ouvides a sua voz, não endureças o vosso coração. E aquilo ali foi quebrando aquela angústia, aquela tristeza no meu coração, e já foi me dando uma maior leveza. Eu lembro que eu voltei para casa com uma leveza no coração totalmente diferente, com mais confiança que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas não foi só isso. Ao fim do culto, pedimos uma oração e o irmão que orou, o pastor responsável pela igreja, orou pela minha esposa. E ela não pediu, não deu muitos detalhes sobre sua vida para que fosse orado por ele. Apenas falou algo genérico ali: ore pela minha família. Mas no momento da oração, o Senhor revelou todos os aspectos ali das necessidades que minha esposa na época estava passando. E aí ele foi orando, mesmo sem ela ter pedido por um motivo específico, ele foi orando e disse: Senhor, abençoa a tua filha. Na questão acadêmica que ela tem buscado, às vezes ela se sente incapaz, às vezes busca agradar as pessoas, mas nem sempre consegue, isso tem a entristecido. E ele foi falando, é frustrada por algumas relações, tenta agradar as pessoas, se sente às vezes incapaz. E o Senhor foi tocando, ele foi falando e tocando nas necessidades dela, e ela se emocionou nesse dia, chorou. E no carro, na volta para casa, eu comentei, e você viu, que durante a oração você não pediu por motivo nenhum, mas Deus revelou a necessidade do seu coração ao irmão. E ela disse: realmente, eu percebi isso, por isso que eu me emocionei. Então você vê Deus utilizando os seus servos, segundo a sua vontade,
para revelarem o oculto do coração através desse dom da palavra profética, que ela não é entregue necessariamente numa visão, numa revelação, mas no próprio ato de se pregar, ou na própria oração, Deus já pode revelar o que está oculto no coração. E uma outra experiência, para finalizar, aí eu fui para Arapiraca, teve toda a situação lá que vocês podem ver com mais detalhes no vídeo que eu deixarei aqui na descrição e no card. E no dia 18, eu já tinha voltado para Salvador, meu pai já estava melhor de saúde, e eu voltei para Salvador e fui para um outro culto, agora no Manaim de Salvador, que é um espaço que congrega várias igrejas de vários polos. E eu senti que já o próprio fato de chegar nesse seminário já estava difícil. Muitos empecilhos, atrasos, o trânsito muito caótico, e eu fui orando: Senhor, não deixa eu chegar atrasado não, eu quero receber, né, a minha bênção lá. Mas conseguimos chegar a tempo, e a palavra foi assim, com foco na família, né? Vai bem contigo? O irmão trouxe esse texto. Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ele quis dizer que as nossas necessidades nós devemos colocar diante da presença de Deus. Não necessariamente sair contando para ir para um e para outro, porque nós não recebemos ajuda humana. Na maioria das vezes, as pessoas elas vão até falar coisas contrárias que vão nos magoar, nos entristecer. Então, as nossas tristezas, as nossas angústias devemos depositar nas mãos de Deus, né? E, em determinado momento, ele falou: olha, a família é um caso complexo, né? Quem nunca teve um membro da família que se afastou dos caminhos do Senhor? E ele disse uma experiência dele que tocou também meu coração. Veja só, ele disse: eu mesmo fui para longe dos meus pais. Fui para o exterior estudar, se eu não me engano ele passou um tempo na Rússia, fez um intercâmbio, era um pastor do presbitério que estava presente nesse culto, e ele disse: eu passei um tempo lá no intercâmbio, achei que estava muito distante de Deus, né, e poderia usufruir das coisas terrenas, acabei me perdendo um pouco, a fé dele se diluiu. Mas eles, quando a dificuldade apareceu, eu lembrei, né, da casa do pai, assim como o filho pródigo. E foi a exata experiência que eu também tive, né? Eu tive uma experiência de passar alguns meses em Portugal, estudando durante o período da graduação, e lá a minha fé ela foi, né, um pouco abalada. Eu já não estava muito bem espiritualmente, por conta que eu não estava buscando, né, o Senhor com tanta intensidade. E nesse período de intercâmbio fui influenciado também por algumas amizades que não eram, digamos assim, não professavam essa mesma fé, pessoas que eram incrédulas. E não quero dizer que foi de todo negativo, de forma alguma. Conheci muitas pessoas boas que têm uma amizade até hoje. Mas, do ponto de vista espiritual, eu enfraqueci, né? Eu vim já com outro entendimento. Por que não isso? Posso fazer tal coisa. E com alguns hábitos que eu justifiquei na minha vida, mas que não era o propósito de Deus para a minha vida. Quero deixar claro que Deus, ele tem um propósito individual para cada um. E o que ele exige de mim pode não exigir de você. Então, isso aqui também é importante ressaltar. Mas aí o pastor falou da experiência dele, do intercâmbio, que ele se afastou de Deus na juventude. E foi a mesma que eu, né? E ele disse: mas o Senhor, aquilo que é pregado, a palavra do Senhor não volta vazia. Assim como a parábola do filho pródigo, que se lembrou da casa do pai, né, e voltou a buscá-lo e foi acolhido por Deus com amor. Manassés também, que era filho de um rei que agradava a Deus, e Manassés escolheu seguir sua própria vontade, mas no fim da vida ele também se arrependeu de seus atos tenebrosos, né, que foi um rei muito cruel, né, para o povo de Israel. Então ele disse: a palavra não volta vazia. Essa experiência tocou muito meu coração, e ele pediu, inclusive não estava programado, mas ele pediu para ser cantado o louvor Ainda há Tempo. E aí depois os irmãos disseram para mim, seria cantado outro louvor, mas foi cantado esse, Ainda há Tempo, né, de voltar para a presença do Senhor, que foi o mesmo hino que havia me tocado nas experiências que eu tive na minha cidade natal, veja só, algumas semanas antes. E aí eu senti que aquilo era mais uma vez Deus falando comigo. E para você entender todo esse contexto, eu recomendo assistir esse vídeo que eu falo dessa minha experiência real de conversão, de retorno para a presença de Deus, através também das profecias, de dons que tive
e foi impactado lá na minha cidade natal, Arapiraca, Alagoas. Mas é isso o vídeo de hoje, espero que tenha sido de proveito para vocês e um grande abraço, até o próximo vídeo do quadro Testemunhos Espirituais, onde nós vamos sempre trazer evidências que Deus está vivo e fala com todos nós. Muito obrigado.